Olá, povo de Deus, mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para você que nos assiste através do nosso canal no YouTube, Sala TV Gospel, a antiga Explosão na Rede Gospel, e também no nosso canal, na nossa página no Facebook, Sala TV Gospel. Nosso assunto de hoje é falar sobre um tema, e o nosso tema será: quando a religião substitui o evangelho. Hoje a gente ouve bastante as pessoas dizer que eu não sou religioso, né? Eu não sou isso, não sou cristão, sou crente, né? E aí a gente vai uma próxima oportunidade de falar sobre esse termo religioso. O que seria uma religião, né? Bom, não, mas o nosso tema é outro nesse vídeo, é falar sobre quando a religião substitui o evangelho. Veja bem, nós estamos vivendo um tempo em que muita gente segue regras, doutrinas, tradições, mas não conhece a Deus. Frequenta culto, vai nos cultos, quase, né, todos os cultos ela está presente, mas não vive uma transformação na sua vida. Ela defende as tradições da sua igreja, os usos e costumes, mas ignora o seu coração, ignora o coração. E o mais sério, isso, claro, isso não é novo. Jesus, ele confrontou exatamente esse sistema no seu tempo. Em todos os evangelhos a gente vê Jesus confrontando os religiosos, né? Porque ele enfrentou esse problema. Então o problema não começou hoje, começou já há muito tempo, né? Começou quando a religião passou a substituir o relacionamento. E hoje eu quero te mostrar quando que a religião substitui o evangelho. O nosso texto base, ele se encontra no Evangelho de Mateus, do capítulo 9, versículo 9 ao 13. Esse texto eu gostaria de ler com você. Vou trazer para você aqui. Vamos começar lá no versículo de número 9. Vamos começar no 9. Ok. Está aqui. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Versículo de número 10 diz: estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. 11. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico. Quem é que precisa de médico? Uma pessoa saudável precisa de médico? Não. Quem é que precisa de médico são os doentes. E aí Jesus diz para eles: vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Interessante que ele diz isso, né? Vão. Eles estavam ali naquela janta, né? Um banquete na casa de Mateus. Então há esse murmúrio e Jesus ouviu e diz para eles, né? Vão, aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Olha só. Aqui Jesus chama Mateus, que era um cobrador de impostos, que era rejeitado pela sociedade, era inimigo naquela época, né?
do povo de Israel. E ele faz algo chocante. O que Jesus fez? Ele sentou com pecadores. Com quem que Jesus sentou? Com pecadores. E aí, quem é que critica aí? Olha bem esse ponto aqui. Quem é que critica? Aqui está uma característica de uma pessoa religiosa. E quando vê um filho de Deus sentado com uma pessoa que é desprezada, que é rejeitada pela sociedade, quando ela senta com uma pessoa que precisa de cura, que precisa da salvação, quando essa pessoa, filho de Deus, senta com os pecadores, olha o que os religiosos fazem. Os religiosos criticam, eles julgam, ele condenam. Você viu o fulano lá? Fulano que vai na igreja tal, estava lá sentado com aqueles pecadores lá. Estava lá sentado com aqueles publicanos, com aqueles bêbados, coisas assim, né? Os religiosos, eles criticam, eles gostam de fazer isso, criticar. Por isso que, se alguém se considera religioso, eu sou de igreja tal, freia a sua língua. Foi o que Tiago disse na sua carta, capítulo 1. Se você quer ser religioso, freia a sua língua. E aqui, esses religiosos, quando viram Jesus sentado com os pecadores, com os publicanos, foram os primeiros a criticar. Então, aqui uma característica de religioso, você já pode perceber, se você gosta de criticar os outros, gosta de apontar os outros e julgar os outros, como esses aqui faziam, você é um religioso. E os religiosos gostam de criticar, gostam de apontar, gostam de condenar. Então, aqui nasce o confronto. Religião versus misericórdia. Porque se você tem misericórdia, você vai lá e senta com essas pessoas e alcança a mão para elas. Entendeu? Então, nasce um confronto aqui. Se a pessoa é religiosa, ela critica. Agora, se ela é uma pessoa de Deus, um filho de Deus, como Jesus, segue o exemplo de Jesus, imita o exemplo de Jesus, ela demonstra misericórdia. E Jesus declara: misericórdia quero e não sacrifício. Isso ecoa aquele texto de Oséias 6,6. Oséias 6,6. Vamos mostrar rapidinho aqui pro pessoal. Depois a gente volta para esse texto. Oséias 6,6. Mostra aí. Pois quero misericórdia e não sacrifício. O que Deus quer? Deus quer misericórdia. Deus não quer sacrifício. O que Deus quer? Conhecimento de Deus. Mais do que holocausto. É isso que Deus quer. É isso que o Senhor quer. Misericórdia. Não adianta fazer 1 milhão de sacrifício e não ter misericórdia. Misericórdia quero, disse Jesus, declarou isso, e não sacrifício. Ecoando esse texto de Oséias 6,6. Deus nunca priorizou ritual, cerimônias acima de pessoas. Deus nunca priorizou as coisas do ritualismo, né? O ritual da igreja, ritual do sistema. Não. Deus nunca priorizou essas coisas, ritual acima de pessoas. E aqui eu vejo vários pontos dentro desse contexto que a gente está falando, porque o primeiro ponto que eu vejo aqui, o ponto número 1, que é a religião, ela julga. A religião, ela critica. Mas Jesus restaura. Quem é de Jesus busca isso, restauração.
Os fariseus, eles mediam a sua espiritualidade pela sua aparência. E hoje é a mesma coisa, né? As pessoas medem a sua religiosidade por uma roupa bonita, por causa do seu terno, sua gravata, aquele lá, ungido, bota sentar lá no altar. O cara tá com uma roupa ali que, é como o Tiago disse, né? Chega as pessoas com aquelas roupas, eles dão os primeiros lugares, aí a pessoa lá que tem uma roupinha mais precária, eles colocam lá no último banco, se é que quando dão bancos. Então a gente já pode ver alguma coisa aqui. A diferença entre que serve a Deus e que serve a religião. E os fariseus do tempo de Jesus, eles mediam a espiritualidade por aparência. E os fariseus de hoje, a mesma coisa. Eles se julgam justos, se julgam mais espirituais do que os outros. Quer ver? Vamos ver esse texto. Veja, vamos ver ele, Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 9 ao 14. Vamos ver. Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, no capítulo 18, no versículo 9 em diante. Vamos ver. Coloca o texto aí para nós. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, eles se consideraram justos e desprezaram os outros. Aqui nesse ponto a gente já vê, Jesus também contou essa parábola, essa comparação aqui para alguns que confiavam em si mesmo. E essa mesma parábola que Jesus contou, eu conto para você agora. Para você que confia em si mesmo. Você que se considera justo e despreza os outros. Esse é um bêbado. Esse aí é um glutão. Esse é um publicano. Ou eles usam o termo também. Esse aí é um prostituto, uma prostituta. Então Jesus conta essa parábola. Jesus contando essa parábola aqui para essas pessoas que confiavam em si mesmo e eles se consideram justos. Nem é Deus que justifica eles. Eles se consideram justos e eles fazem o quê? Desprezam os outros. Se acham superior. Aí Jesus conta essa parábola, essa comparação, dizendo que 2 homens foram ao templo para quê? Para orar. 2 homens foram lá. Um homem era fariseu, era um religioso, aquele que gosta de criticar os outros, de apontar os outros, de julgar os outros. E o outro era o publicano. Versículo 11. O fariseu ficou em pé e orava de si, para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem como esse publicano. Olha só como ele se considerava. Ele desprezava os outros. Ele dizia assim: eu não sou como esse cara aí que é ladrão. Eu não sou como esse roubador aí. Eu não sou como esse injusto. Eu não sou como esse adúltero. Eu não sou como esse cara aí. Nem ainda como esse publicano. Fariseu. Orando isso, gente. Se considerava justo. E olha mais, daí ele começa a contar o que ele faz. E é isso que o religioso faz. Ele se considera justo. Ele se compara com os outros e despreza os outros, chamando os outros, como a gente viu que esse que chamava os outros de roubadores, chamava de injustos, de adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Aí ele começa a contar suas vantagens. Já viu essa pessoa, quando você conversa com ela, aí qualquer benefício que ele tenha, o jejum, né? O jejum 2 vezes por semana,
Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, por isso que eu estou prosperando hoje. Como é que um irmão, ele, ele usa esse mesmo fato, né? Conversando com ele, ele diz, jejum, né, irmão? E dízimo, né? Eu dou o dízimo ó, certinho ali, ó. Por isso que estou prosperando, tenho serviço, tenho carro, tenho casa. Bom, segue aqui o versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos. Ele não, nem mesmo levantava os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou um pecador. Sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim por ter roubado. Tem misericórdia de mim por ter sido injusto. Tem misericórdia de mim por ser um adúltero. Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Eu uso essas atribuições que o fariseu antes usou, né? De repente ele podia ter dito: ó Deus, tem pena de mim, que também sou um publicano. E o texto vai nos dizer, essa comparação que Jesus, essa parábola que Jesus fez, Jesus diz: digo a vocês, porque ele está dizendo, ele está contando essa parábola para aquelas pessoas que confiam em si mesmo, se consideram justas e desprezam os outros. Olha o que Jesus diz para eles: digo a vocês que este homem que batia no peito e dizia para Deus: tem misericórdia de mim, ele desceu para sua casa justificado. E não aquele que se exaltava e desprezava os outros, e se considerava justo e desprezava os outros. Não. Mas esse homem que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Porque tudo que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha, olha bem esse termo, será exaltado. O que se humilha será exaltado. O fariseu, ele se exalta, enquanto que o publicano se humilha. E aí a gente tem um resultado. Quem se humilha é justificado. Hoje, isso aparece quando alguém se acha melhor porque frequenta a igreja, dá dízimo, segue regras externas. Mas Jesus, ele olha o coração. Ele não olha para a sua performance, para a sua aparência, para a sua tal espiritualidade, né? Não. Então pare de medir espiritualidade por aparência, porque Deus avalia o nosso interior, a nossa intenção, o nosso coração. E aqui eu abro um parênteses contando um relato, né? Eu conversando com a minha esposa e ela estava dizendo que lá no trabalho dela tem uma pessoa que às vezes ela diz que eles têm uma vida boa, que eles comem só lanche à noite. E só que daí chega na hora do trabalho, na hora tem a hora da refeição, ela nunca tem um lanche para comer. Aí as colegas estavam comentando como essa pessoa, né, conta tantas vantagens, tipo assim, eles lancham fora ou saem fora para comer. E quando chega aqui na hora do lanche, nunca tem um lanche para comer. E aí eu disse para minha esposa: primeiro ponto, sempre quando tiver oportunidade para repartir, independente se a pessoa tem boas condições, não sempre reparte. Segundo ponto, ela trabalha até 7 horas da noite. E
tem pessoas, por exemplo, eu perguntei, ela gosta de fazer comida? Não, ela diz que não gosta de fazer comida. Pois é, chega do serviço cansado, não quer fazer janta, né? Ela quer descansar. Então o que eles pegam? Pegam um lanche ou saem comer um lanche fora. E aí a pessoa que faz o lanche na noite, no outro dia, às vezes quando vem trabalhar, não vai ter, não fez comida, né? Então são essas situações. Então a gente não sabe o que a pessoa vive. Então toda vez que você for partilhar alguma coisa, Deus está olhando a intenção que você está dando aquilo. Então cuidado com essas pessoas que ficam criticando, que ficam julgando, porque é aí que a gente se diz as pessoas hipócritas, religiosas, que às vezes dão, mas ficam criticando. Porque Jesus olha o coração. Deus avalia o interior da pessoa. Um segundo ponto que eu posso falar aqui para vocês, em Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 3 ao 9, Jesus ele denuncia tradições que invalidam a palavra. Ou seja, eu vou ler rapidinho aqui para não ficar muito longa essa live. Vamos lá, Mateus capítulo 15, vamos lá, vamos ler desde o versículo, vamos do 3, para a gente não perder vai lá, coloca aí. Jesus, porém, lhe respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. 4. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. 5. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. Versículo 6. Esse não precisará mais honrar o seu... A ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. Esse não precisará mais honrar os seus pais, ou seja, ajudar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Olha só o que eles faziam. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ou seja, Jesus denuncia essas tradições que invalidam a palavra de Deus. Eles deixavam de ajudar os seus pais, para dar oferta no templo. É o versículo 5 ali, né? Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. Você deixava de ajudar, de honrar o seu pai e sua mãe, de ajudar o seu pai e sua mãe, pegava aquela oferta e levava para o templo, coisa assim, né? Aí eles diziam que não precisavam mais honrar, ajudar os seus pais. E assim, o que eles faziam? Invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição deles. E a palavra de Deus diz: honre seu pai e sua mãe. Enquanto a tradição dizia ajuda que você poderia dar para os seus pais, você dá como oferta ao Senhor. Deixavam o mandamento de lado. É isso que eles faziam. Então, quando a tradição ela vira regra de salvação, ela deixa de servir a Deus. A pessoa, pega a tradição e faz aquilo uma regra de salvação. E a pessoa, então, quando ela pega essa tradição e faz essa tradição uma regra de salvação, ela deixa de servir a Deus. Quantos hoje estão dentro de templos enganados? Acham que estão servindo a Deus, servindo regras, e não estão servindo a Deus. Ou seja, ela deixou de servir a Deus. E exemplos comuns dessas pessoas que fazem isso, Se não fizer isso, não está salvo. Se não congregar aqui, está desviado.
São esses tipos. Quando a tradição delas vira uma regra de salvação, ela deixa de servir a Deus. Então ela diz: se você não fizer isso, não está salvo. Se você não congregar aqui, está desviado, desigrejado. E aí vai. Então, nem tudo que é religioso é bíblico. Repito, nem tudo o que é religioso é bíblico. Teste tudo pela palavra de Deus. Entendeu, meu irmão? Teste tudo pela palavra de Deus. Não pela cultura, não pela tradição, não pelo sistema, não pela instituição. Teste tudo pela palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. O capítulo 7. Vamos lá se a gente consegue, hein? O versículo de número 6, ele vai dizer assim, coloca aí o texto: não deem aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçarem vocês. Esse é um dos textos muito fortes, gente. Eu gosto de trabalhar em cima dele. Essa é uma das razões que eu saí fora do sistema, saí fora do templo. Não é esse texto de Mateus 7,6 fala sobre não dar pérola aos porcos. Veja bem isso. Aqui, o texto é bem claro: não dar pérola aos porcos. A explicação que eu dou para você sobre esse texto não é desprezo pelas pessoas. Tu entende agora, irmão? Não desprezar as pessoas. É discernimento sobre quem rejeita a verdade. Porque nem todo mundo aceita a verdade. E a gente precisa ter esse discernimento sobre quem aceita a verdade e sobre quem rejeita a verdade. Porque nem todo o ambiente ele é saudável. Nem todo debate ele vai trazer crescimento. Nem todo debate edifica. Então a gente precisa discernir onde falar. Local que você pode falar. Precisa ter esse discernimento onde falar, precisa ter esse discernimento quando sair desse lugar. E você precisa ter o discernimento com quem caminhar. Tem que ter esse discernimento. Como Paulo teve. Paulo teve com alguns. Chegou a um ponto, às vezes, até mesmo haver uma discussão com Barnabé, se eu não me engano, com outro, com Marcos, né? Então, o quarto ponto aqui, falando sobre templo e comunhão, o texto de Atos dos Apóstolos 17, versículo 24 e 25, fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está lá no livro de Atos. Vamos ver se a gente mostra rapidinho, aproveitar que eu tenho já aqui a Bíblia e o Atos 17, versículo 24 e 25. Vamos lá. Versículo 24 e 25 na tela para ti.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Veja bem, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aí você já viu aquelas pessoas, vamos na igreja, irmão, buscar Deus? Você é a pessoa que não sabe. Você não sabe que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Essa é uma boa resposta. Quando a pessoa convidar você para ir a um templo, né? Eu não sou contra a reunião saudável de um lugar, e até a gente vai ter um ponto sobre isso. Não sou contra a reunião, a congregação, não. Só que as pessoas precisam ter esse entendimento que elas são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita nelas. Porque as pessoas não sabem. Então elas precisam de um lugar para buscar a Deus. Ainda estão sobre o velho pacto, a velha aliança. O apóstolo Paulo que está dizendo para a igreja de Corinto: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós somos o templo. Deus habita em nós. Nós somos o santuário de Deus, aonde Deus habita. Mas agora, nesse ponto, até volta a câmera para mim, Hebreus 10, 25 mostra a importância da comunhão. Aqui, existe... Vamos mostrar esse texto? Mostra lá. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vou colocar para vocês aí. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Uma oportunidade eu quero falar sobre isso aqui, porque as pessoas, elas mal interpretam esse texto e aplicam para as pessoas, né? Não deixe de congregar, hein? Como é costume de alguns. Quando Paulo escreve esse texto aqui naquela época, era por causa da perseguição. Então são N situações que aconteciam, e não só por causa da perseguição, e também por causa eles moravam muito longe, muito longe, né? Quilômetros de distância. E aí Paulo está dizendo, pelo contrário, façamos admoestações. Vamos encorajar o povo para se reunir, para a gente estar junto, para se fortalecer, para nós se ver também, manter a nossa comunhão. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Bom, aqui existe, né, gente? Mostra a importância da comunhão. E também erro de dois lados. Prender Deus ao prédio, ao templo, ao santuário. E aí tem também, ou rejeitar toda a comunhão. Eu gosto de estar reunindo com o povo, eu gosto de estar lá, ver os irmãos. É uma alegria imensa a gente ver as pessoas, poder estar junto, né? Então, existe esse erro de dois lados. As pessoas prendem, não, Deus está aqui no templo. Não, Deus está onde, conforme a gente viu, quem é o templo, onde que Deus habita? Em nós. Deus não está preso àquele prédio. E tem um erro que as pessoas rejeitam a comunhão. A comunhão é bom, gente, faz bem. Faz bem. O que não faz bem é a questão do controle. Então, busque uma comunhão saudável. Sem controle, como eu disse, sem manipulação. Porque acontece muitas vezes que você começa
ter comunhão com um determinado grupo hoje em dia, e eles já querem controlar, querem manipular toda a tua vida, todas as tuas decisões. Querem manipular, controlar onde você trabalha, o que você faz com o dinheiro, querem controlar a sua vida de casal, querem já, por exemplo, assim, te levar para um grupo maior para você ser mais controlado ainda. E eles ainda dizem, né? Vão lá e dizem, pastor, deixa com nós aqui, nós arrastamos ele aqui para a igreja. Então tem que buscar comunhão, uma comunhão saudável, sem controle, sem manipulação. O Evangelho, né? O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. Ver se eu já trago para vocês esse texto aqui. Já coloco ali. Coloca para nós o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29. Agora foi, né? Agora eu tô esquecendo, né, que eu posso escrever e ele aparecer ali, nem preciso estar procurando, né? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Ou seja, a fé é aquela que gera vida, gente. A obra de Deus é crer. A obra de Deus é crer. Mas o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 23, e o versículo 23, coloca aí o texto, rapidinho aí pro pessoal. Mateus, é eu mesmo que estou fazendo, eu digo rapidinho porque eu dou ordem para mim mesmo, né, gente? Mateus 23, 23. Ai de vocês, escribas e fariseus e hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas, dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e não desprezar os preceitos mais importantes da lei. Vocês deviam fazer isso. A justiça, a misericórdia, a fé. Quer dizer, vocês devem fazer, querem dar o dízimo? Dão. Agora, sem omitir a justiça, sem omitir a misericórdia e a fé. Tem muita gente que dá o dízimo, mas omite essas coisas. Omite a justiça, omite a misericórdia e omite a fé. Então, se a pessoa faz tudo isso e omite essas coisas, mostra que fé, aqui nesse texto mostra que fé, ela produz essas coisas, ela produz justiça, ela produz misericórdia e fidelidade. Porque o que a gente vê aqui, que fé sem transformação é religião disfarçada, é isso que a gente está falando. Já a fé verdadeira, ela gera vida real. Então, para nós concluirmos a nossa mensagem aqui, gente, o problema nunca foi a igreja. O problema nunca foi a igreja. O problema é a falsa religiosidade.
E Jesus não veio criar sistema, ele veio restaurar relacionamento. Você está vivendo o Evangelho? Ou você está só seguindo um sistema, uma instituição, um templo, ou um líder? Sua fé é relacionamento. E aqui eu faço uma pergunta: a sua fé é relacionamento ou você vive de aparência? Sua fé é relacionamento? Porque se de uns irmãos me convidaram para ir numa igreja, e eu peguei, não, uma hora eu vou lá para ver os irmãos, né? Eles eram da mesma congregação que a gente congregava, e ela disse que estava com saudade de nós, saudade dos irmãos, e que ia nos visitar, e eu disse também, uma hora eu vou lá para ver os irmãos. Daí ela entendeu assim, não, ver nós não, vai lá para buscar Deus. Não, Deus, ele está dentro de mim, eu sou a casa, sou o templo, sou o santuário dele. Eu vou lá para ter comunhão com os irmãos, para ver meus irmãos. É isso que a Bíblia fala. Por isso que uma hora a gente vai falar sobre Hebreus 10:25. O que é se congregar, ter comunhão? É só você ler o texto de Atos 2, versículo 42 em diante ali, você vai entender o que é comunhão, o que é o Evangelho, o que é esse relacionamento. Então, a sua fé é esse relacionamento ou é só aparência? Eu vou buscar Deus, nem olha para o irmão que está no lado, ou cumprimenta mal e mal, com aquela falsa, já julgando. E aí eu pergunto também, você julga ou restaura? Você julga ou restaura? Porque Deus, ele não procura religiosos perfeitos. Procura corações verdadeiros. É isso que Deus faz. O Senhor Deus, ele não procura religiosos perfeitos. Ele procura corações verdadeiros. O Evangelho de João 4:23 diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não é no templo, não é no monte, não é no prédio, mas os verdadeiros adoradores que Deus procura adoram a Deus em espírito e em verdade. Guarde essa palavra e medita nela, sobre tudo que a gente falou para você aqui. A sua fé é relacionamento ou aparência? Você julga ou você restaura? Você está vivendo o Evangelho ou só seguindo um sistema? Pensa nisso e que o Senhor te dê graça, sabedoria. Até uma próxima edição.